Quer dizer, o terceiro ponto que eu acho também, né, que vale, além desse do objetivo político, né, de agradar o mercado, que seria o segundo ponto a ser destacado, o terceiro ponto tem a ver com um esclarecimento à sociedade brasileira que, no nível macroeconômico, da economia agregada como um todo, é impossível que todos os setores sejam simultaneamente superavitários, porque o superávit de um setor obrigatoriamente corresponde ao déficit de outro, ou seja, e isso é tão verdadeiro que, se o setor público, né, se essa política de austeridade, envolvendo tetos fixos ou mais flexíveis, a gente pode considerar, ou ajustável, se considerasse que isso fosse pertinente, tá, a gente deveria olhar o conceito de déficit total, ou nominal operacional, que nunca se consegue alcançar essa rubrica do governo, que seriam as necessidades financeiras do setor público no conceito nominal e operacional. Você repara que sempre haverá déficit, e tem tido déficit sempre nessas rubricas. Por quê? Porque a inexistência desse déficit, ou seja, se o setor público tivesse superávit fiscais em todos os conceitos, não apenas no primário, o setor privado estaria em déficit. Isso é algo que não inclusive não é muito ensinado, né, nas faculdades, deveria ser mais ensinado e difundido para a população, ou seja, o governo sempre operou em déficit. O que a gente consegue é fazer superávit primário, mas, ao fazê-lo, a gente, na verdade, está contendo o gasto social que, como diz a ciência política, corresponde aos gastos de legitimidade de todo o Estado democrático de direito, que tem a ver com a contrapartida dos nossos impostos que o governo deve ofertar em bens e serviços públicos para a sociedade, saúde, educação, previdência, etc. Então, quer dizer, é um argumento que é muito omitido, ou seja, há claramente um interesse em ocultar esse tipo de restrição, tá? Para que a população não fique a par dos malefícios que ela vai ser vítima, tá? Através de uma política dessa forma. Ou seja, essa é a razão pela qual se busca apenas superávit primário. Tá? Ou seja, a gente não conhece nenhum governo que fala vamos fazer superávit nominal e operacional, porque não tem como. Aí o setor privado, empresarial, bancário, vai estar necessariamente em déficit. Então, quer dizer, eu gostaria que a gente pudesse explicitar isso para a população. Lamento que a grande mídia, na verdade, repercute muito mais o ponto de vista que tem pouco fundamento científico, tá? E passo a palavra. Sim, professora, eu queria ressaltar nesse ponto exatamente que a grande mídia só repercute esse lado sem fundamento científico e ao lado do mercado financeiro. Porque, olha só, se essa carência de fundamento legal, e de fundamento científico e fundamento teórico para o próprio arcabouço, não é? Para essa contenção de gastos, a austeridade, como o senhor falou muito bem, não é sequer um termo econômico. Então, é preciso explicitar para a população. E eu queria repetir que as despesas primárias, gente, que estão ficando submetidas ao teto, são as despesas que interessam para todos vocês que estão ouvindo essa live, não só servidores públicos. Por quê? Quais são as despesas primárias? Só para ficar registrado. São as despesas com toda a manutenção do Estado, todos os poderes, executivo, legislativo, judiciário, Ministério Público, todas as despesas com serviços sociais prestados à população. O que fica fora das despesas primárias? O gasto com juros. Esse que não está sujeito ao teto, não é? E que é por isso que o segundo ponto que o senhor levantou, muito corretamente, que esse projeto visa agradar o mercado. E isso está escrito na exposição de motivos. Eu queria até ler a frase que está lá. Olha só. A razão de ser desses limites é guardar recursos importantes para o abatimento do endividamento público.
Essa frase está lá na exposição de motivos. O objetivo é guardar recursos importantes para abatimento do endividamento público. Agora, essa linha, ela contradiz o próprio presidente Lula, que durante a sua campanha falou inúmeras vezes que queria acabar com o teto, e depois de eleito, no finalzinho do ano, ele estava andando no auditório que ele estava falando, em lágrimas, ele falou que o governo dele não ia guardar dinheiro para pagar juro para banqueiro. Olha, o texto lá da exposição de motivos usou o mesmo verbo guardar. Parece que até para mostrar mesmo que é o mercado que manda, não é o presidente que manda, é o mercado que manda. Porque colocaram exatamente o contraponto da fala dele nesse projeto. Então, está muito evidente, né, que o objetivo é agradar o mercado, é pagar esse juro abusivo. E o último comentário que eu queria fazer, professora, é que eu também concordo, eu também fiquei muito frustrada, porque esse projeto ele poderia ter sido construído de outra forma. Né? O governo fica só falando, não tem correlação de forças. Correlação de forças é algo que se constrói. Exato. Todo o respaldo para construir, para chamar os professores gabaritados, como o senhor e tantos outros que nós temos nas universidades aqui no Brasil, para realmente montar um plano que construa o nosso desenvolvimento socioeconômico e não amarre, que esse aí está, né, amarrando. Eu queria só fazer esses comentários para reforçar esses 3 pontos importantíssimos que o senhor levanta nesse primeiro bloco. Professor? Maria Lúcia, o que eu vejo e lamento, ou seja, apesar de muitas coisas positivas que os governos do PT conseguiram realizar em nosso país, há um temor, sempre um temor, é o mesmo temor que já teve nos governos anteriores, é o medo de perder a governabilidade. E eu conheço boa parte dos economistas que hoje estão com o presidente Lula, e tenho certeza que eles concordariam com o que a gente está falando aqui. Mas tudo em nome da governabilidade. Tá? Só que é preciso lembrar o seguinte, a governabilidade não impediu o golpe de 2016, que derrubou a presidente Dilma. Então, assim, o mais coerente do ponto de vista político, crítico e científico seria, em rede nacional, se explicitar à população que isso é incoerente. É incoerente com a macroeconomia moderna. Não se pode manietar a política econômica, que é o principal instrumento que o Estado tem, o Estado Nacional Soberano, para promover o desenvolvimento da nação. Tá? E mostrar que, dessa forma, a estratégia está clara desse tipo de política, de modelo, tá? Que é a transferência, a drenagem de recursos do orçamento público para a elite rentista e proprietária de bancos. Isso tem que ser denunciado. Tá? Na verdade, está claro isso. Eu faço parte de grupos que estudam a financiarização da economia já há bastante tempo. E a gente constata isso. Toda economia financiarizada, o Estado Nacional perde autonomia. Tá? E vem perdendo autonomia já há muito tempo. Agora, veja bem, o período, né, em que o PT, eu considero que foi a macroeconomia foi mais saudável, né? A gente teve um crescimento aí de cerca de 4%, que vai de 2002 a 2013, 2014, não tinha nenhum tipo de restrição como essa. Não tinha Banco Central autônomo, tá? Tinha metas de superávites fiscais, que inclusive também eram fora de uma macroeconomia coerente, sobretudo keynesiana. Tá? Ou seja, você obrigar ao Estado Nacional a fazer superávit primário eternos, qual o sentido disso? Tá? Mas eu preciso fazer ajustes, equilibrar as finanças. Então, na verdade, vamos conter as despesas financeiras do Estado. Como a ACD tem mostrado já há muito tempo, são essas que mais pesam no orçamento
do Estado, sobretudo do orçamento geral da União. Então, assim, a gente vê que há, primeiro, um temor da parte dos governos que a gente mais esperaria que fosse enfrentar a elite rentista e proprietária de banco. Sem dúvida, é o setor hegemônico, é o setor mais poderoso. Em segundo lugar, e aliado deles é o agronegócio, e eles se mesclaram, eles se interconectam, se intersectam através do mercado financeiro, de financiamentos e do mercado de derivativo de commodities. A gente sabe disso, que é objeto de nossos estudos. Mas quando é que isso vai acabar? Isso tem que acabar um dia, porque o Brasil vai ser condenado a uma reprimarização definitiva, que é o que está acontecendo agora. 70% da nossa pauta de exportações são commodities agrícolas, minerais e metálicas, tá? E a gente sabe da experiência internacional que são raríssimos os casos de países que se desenvolveram exportando commodities, e essas exceções foram o quê? Foram devido ao fato de que eles eles destinavam uma parte dos ganhos com as exportações de commodities e alocavam no setor industrial deles. Não é isso que a gente está fazendo. O setor industrial hoje no Brasil está regredindo, está encolhendo. Tá? A gente vê, por exemplo, os documentos que são publicados pelo IED, que é o Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial, que mostra que as coisas não estão bem. O setor industrial vem encolhendo, inclusive. Tá? Ou seja, o Brasil hoje está numa espécie de retorno ao século XIX, quando a gente já vivia de commodity, só que era o café. Tá? Fora as propagandas enganadoras, na grande mídia, que é o agro é tudo, pop, tech, tá? Que, na verdade, nem emprega, né? Não produz alimento para a população. O agro é tudo para quem é proprietário das empresas do agro, mas não para o Brasil. Isso eu estou falando sem nenhum preconceito, né? Porque eu posso ser mal interpretado, dizer que tem algum tipo de preconceito não científico quanto a setores da economia. Não. É simplesmente porque, numa macroeconomia do desenvolvimento, a gente tem que pensar em todos os setores de maneira harmônica, ou seja, a gente não pode permitir ou aceitar que um setor da economia se desenvolva mais do que os demais, porque você cria um monte, você cria, na verdade, um sistema econômico de altíssima concentração de renda e de riqueza que não vai levar-nos ao desenvolvimento da nação, isso está claro. Não é porque eu estou falando por algum tipo de crença, mas porque são os estudos internacionais que mostram. O Brasil está perdendo uma grande oportunidade. Sendo do ponto de vista científico, deveria ser esclarecida à população, tá? A impropriedade de qualquer teto de gasto, seja o da EC 95, que aquilo foi um absurdo, congelar por 20 anos a despesa primária. Eu sugeriria, vamos congelar por 20 anos também, para manter a coerência, as despesas financeiras do Estado. Já que se trata de congelar, vamos congelar todos os gastos públicos, não apenas o primário, que são os gastos de legitimidade de todo o Estado nacional. É a devolução, é a contrapartida dos impostos que pagamos. Mas, para isso, é preciso ter coragem. Não ficar pensando, eu não posso falar isso, que eu vou causar um constrangimento no setor financeiro e posso tomar um golpe. Esse tipo de coisa é ridículo. Né? Se tomar um golpe, tome um golpe com dignidade, com honra, mas pelo menos explicitou à sociedade aquilo que está acontecendo. Né? A sociedade que se informa pela grande mídia televisiva, ela se desinforma. Muita gente que eu conheço acha que não, mas tudo isso é para o nosso próprio bem, não tem noção do que se trata. Isso é deliberadamente oculto, velado, para se manter o que vocês acertadamente chamam de o sistema da dívida. A Auditoria Cidadã da Dívida é uma associação sem fins lucrativos e precisamos do seu apoio para produzir e divulgar o nosso material. Então, deixe seu like, compartilhe, comente, se inscreva no nosso canal, é grátis. E se você quiser e puder, doe através do Pix 12 537 204 000145. Agradecemos a todos pelo apoio e vamos juntos pela Auditoria da Dívida já!